Presbiteriana Nova Aliança, lá na Zona Sul. Então nós saímos da Vila Varela e fomos para a Zona Sul. Então a gente ficou chique. Eu estou morando num triplex com a minha esposa. Calma, sei que vocês estão preocupados com o japonês, mas é um triplex porque assim, é um prédio pequeno, tem 3 andares só. E está lotado de nem elevador tem, viu? Fiquem sossegados. Mas 10 minutos da igreja e a gente está muito feliz lá. Graças a Deus tem abençoado o nosso ministério ali. Já vai para 3 anos lá como pastor daquela igreja. Nós vimos o nascimento daquela igreja e estamos caminhando aí nesse início, né, de ministério ali naquela igreja. Então nós estamos muito felizes de estar aqui. Quero agradecer ao convite dos irmãos coordenadores da UCP, também ao conselho, pastor, reverendo Eliomar. Quero agradecer muito este momento aqui, importante na minha vida. Para a nossa mensagem nesta noite, eu quero convidá-los a abrir na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, segunda de Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos ler dos versículos 13 a 17. Gostaria que você prestasse bastante atenção, como tem feito até este momento do culto, se desprendesse de qualquer preocupação neste momento, para tão somente ter seu coração e mente cativos da palavra de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 13 a 17, diz assim o texto sagrado: Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Amém. Meus irmãos, esta carta aos Tessalonicenses, a segunda carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, é uma carta que foi escrita logo em seguida à primeira carta. Isso porque levou apenas alguns meses, ao que tudo indica, para que Paulo escrevesse, depois da primeira carta, essa segunda carta. E alguns autores até entendem que, talvez por causa de algumas dificuldades que os irmãos tiveram com relação a alguns assuntos que foram abordados na primeira carta, Paulo, então, recebendo notícias da igreja em Tessalônica, ele escreve a segunda carta para dirimir algumas dúvidas que ainda pairavam naquela igreja. Paulo, Silas e Timóteo são aqueles que remetem esta carta. E o pano de fundo para essa segunda carta, você vai encontrar em Atos capítulo 17, você não precisa abrir agora. Mas ali você vê a situação pela qual Paulo passa quando vai a Tessalônica. Ali há um tumulto enorme. Os judeus são contrários à pregação do apóstolo Paulo, de Silas, porque, veja, tanto a primeira carta quanto a segunda, começa dando ali quem são os remetentes, ou seja, Paulo, Silvano e Timóteo. Então, onde você está vendo Silvano é Silas. E ele, quando estava pregando ali na região da Tessalônica, houve muito tumulto por parte dos judeus, que fizeram de tudo para prendê-los, e uma situação muito complicada. Depois ele vai para Bereia, depois para Corinto. Então, tudo indica que estas duas cartas foram escritas lá na região de Corinto. Isso é importante para nós entendermos bem o que precisamos falar aqui nesta noite.
Talvez a maior dúvida destes irmãos fosse com relação à volta de Cristo. Tema muito abordado na primeira carta. E na segunda carta, então, Paulo traz mais informações sobre isso. Inspirado pelo Espírito Santo, ele diz para as pessoas tomarem um pouco de cuidado, não é para ficarem apavorados. Alguns, inclusive, achavam que por Cristo, a volta de Cristo estar próxima, alguns estavam até deixando de trabalhar. Então, estavam entrando naquele período de indolência, não queriam fazer absolutamente nada. Paulo, nessa segunda carta, ele também exorta os irmãos para que trabalhem e que a volta de Cristo seria precedida por alguns eventos importantes, principalmente o homem da iniquidade, ele fala isso no capítulo 2, e que também haveria uma grande apostasia. Então, muitos eventos aconteceriam antes da volta de Cristo. Então, eles deveriam continuar firmes na palavra do Senhor. E aí, então, no versículo 13, depois de trazer essas exortações com relação ao que vai acontecer antes da volta de Cristo, ele começa dizendo o seguinte: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus. Hoje aqui, nós estamos num culto de ação de graças pelos 45 anos da UCP desta igreja. 45 anos. Então, você que está aqui desde o começo e que está aí na faixa dos 45 anos, talvez tenham poucos aqui, você viu tudo isso acontecer também. 45 anos. E nós temos que realmente agradecer a Deus por esse momento tão importante dessa sociedade onde também a palavra de Deus é pregada. Mas existe um motivo muito maior para agradecermos, e é sobre isso que vou falar nesta noite, sobre a nossa salvação. A salvação, principal motivo de nossa gratidão a Deus. Salvação, o principal motivo de nossa gratidão a Deus. Quando Paulo escreve essa carta aos Tessalonicenses, alguns objetivos ficam muito claros quando você está lendo a segunda carta. E o primeiro deles é que Paulo está ali para encorajar. Naquilo que ele escreve, ele está com o propósito de encorajar aqueles crentes que passam por perseguições. Nós vemos isso no capítulo 1 aí, de 4 a 10. Ele também tem o objetivo de exortar os tessalonicenses a ficarem firmes e a trabalhar pelo sustento próprio, porque alguns estavam, como já disse, parando de trabalhar porque achavam que a vinda de Cristo seria iminente. E também para corrigir um entendimento errôneo a respeito da segunda vinda de Cristo. Nesta noite, então, nós vamos falar sobre salvação, e este é o principal motivo de nossa gratidão a Deus. Por que isso? Porque Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. E eu gostaria que você atentasse para o texto. Os versos 13 e 14 dizem o seguinte: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos escolheu. Paulo entende que neste momento aqui a igreja precisa louvar ao Senhor, ela precisa agradecer ao Senhor por uma obra maravilhosa que foi feita por meio de Jesus Cristo, a salvação. Aqueles irmãos eram eleitos de Deus, Deus os havia escolhido, eram eleitos. E o que é a eleição, na verdade? A eleição é um ato maravilhoso do nosso Deus. É um ato que, por meio de Jesus Cristo, Ele nos liberta do pecado, Ele nos tira da escravidão do pecado, e louvado seja Deus, que o novo nascimento que acontece na minha vida e na sua vida, é algo ativo somente da parte de Deus, da nossa parte é passivo, como nós dizíamos antigamente. Às vezes você está lá como adolescente, está meio rebelde, e o pai e a mãe dão aquela bronca, e você fala assim: eu não pedi para nascer. E olha, isso aí tem a ver mesmo com o nosso novo nascimento. Nós somos passivos no novo nascimento. Nós não podemos pedir para nascer. Isso é algo que vem de Deus, é do alto. Esse nascimento vem do alto. Ele nos escolheu. Nós estávamos mortos, todos em delitos e pecado, e Deus, por sua justiça, nos escolhe. Foi isso que aconteceu com a igreja em Tessalônica. Uma igreja que estava começando, embora
sofresse muitas perseguições, mas Paulo, então, neste momento, chama a atenção desses irmãos para dizer para eles: vocês precisam ser gratos, algo maravilhoso aconteceu na vida de vocês. Ele diz: Deus os escolheu desde o princípio. Sabe o que significa isso, meu irmão? Eu e você fomos escolhidos antes de fazermos absolutamente qualquer coisa. Nós não podemos fazer absolutamente nada pela nossa salvação. Isso é algo que vem de Deus. Sabe por quê? Porque é desde o princípio, é desde os primórdios. Isso me faz lembrar Jeremias capítulo 1, quando Jeremias é comissionado para uma grande obra. Ele até que reluta um pouco, mas Deus diz a ele: antes que eu te formasse, no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Antes de qualquer coisa. Então não está em nós fazer alguma coisa, por mais notáveis que sejam as nossas obras, por tudo aquilo que eu possa fazer para tentar talvez angariar alguma graça diante de Deus. Nós não podemos fazer nada, nós somos passivos na eleição, porque nós temos a nossa inclinação pecaminosa e nós não escolhemos o bem, nós escolhemos o mal. Então, pela graça de Deus, é graça de Deus tão somente que Ele, diante de todos aqueles que iam para o inferno, e Deus está sendo justo em mandar todos para o inferno, Ele, por sua graça, elege alguns, vocaciona alguns, por sua graça, e isso desde o princípio, antes que nós pensássemos em fazer alguma coisa. Então, isso tinha que ficar muito claro para aquela igreja em Tessalônica. Então, a bênção maior é realmente a nossa salvação. Eu e você precisamos louvar ao Senhor a cada dia pela bênção da nossa salvação. Agora, atente para uma coisa: você tem certeza da sua salvação? Geralmente, quando nós estamos trabalhando com catecúmenos, os iniciantes ali, há momentos que a gente precisa confrontá-los. Depois de tudo aquilo que eles estão aprendendo, nós dizemos para eles e perguntamos: você tem certeza da sua salvação? É preciso que nós tenhamos firmeza nisso, a certeza de que realmente fomos escolhidos por Deus. E sabe o que isso que significa? Significa frutos, obras que agradem ao Senhor. E mesmo as obras que nós fazemos, não somos nós quem as criamos, porque em Efésios 2 nós lemos que são obras que Deus preparou para que nós andássemos por elas. Então, tudo aquilo que nós fazemos, e fazemos realmente para agradar ao Senhor, é porque o Espírito Santo nos regenerou e nos inclina a fazer obras que agradem ao Senhor. Por isso eu preciso olhar para a minha vida e ver realmente se eu tenho certeza da minha salvação, se eu me acho alguém escolhido realmente por Deus, ou eu ainda estou um pouco em dúvida. E às vezes estou muito feliz, como alguns dizem: pastor, hoje eu estou na benção. Eles falam na benção, é incrível isso. Estou na benção, pastor, estou pegando fogo, está quase levitando no culto. Mas na semana seguinte: pastor, estou com um problema sério, eu acho que é problema espiritual, pastor. Ora por mim. É uma instabilidade. Aqueles que realmente são servos do Senhor precisam ter essa firmeza. Sou eleito de Deus, tenho que louvar ao Senhor. A igreja tem que louvar ao Senhor por isso, porque nós não merecíamos estar aqui. Nós não merecíamos. Mas é por causa da graça de Deus, por meio de Jesus, numa obra que foi implantada em nosso coração por meio do Espírito Santo. É Ele quem nos regenera e muda por completo a nossa vida. Há algumas características importantes da nossa eleição. Há algumas características importantes. Ela é desde toda a eternidade. Desde toda a eternidade. Então, antes que nós pensássemos em ser alguma coisa, o Senhor já nos escolheu. Essa é a segurança que nós temos. Efésios 1, 4, 5 diz o seguinte: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade.
Uma outra coisa importante dessa característica da eleição ali na igreja em Tessalônica, ela não começou naquele momento da pregação do evangelho para aqueles irmãos. Não foi assim. Ela é antes da fundação do mundo. Ela é uma eleição justa. Então, às vezes, nós ficamos pensando, essa questão da eleição, pastor, e muitos me perguntam isso, devem perguntar também para o reverendo Eliomar, mas será que não tem ninguém bonzinho? Será que tem pessoas que não são tão más assim? Será que Deus não viu em alguém um traço de bondade, por isso o escolheu? Não, isso é algo que vem de Deus, por isso que eu não peço para nascer. Eu não peço para ressuscitar. Ressuscita-me. Não tem como, o morto está morto. Não tem jeito. Eu estou aqui. Levanta, não existe isso. É algo que vem de Deus, da graça de Deus, que nos escolhe, mesmo eu e você sendo mortos em delitos e pecados. É Deus quem nos dá vida e nos coloca de pé novamente. E alguns poderiam dizer, mas isso não é justo. Não é justo? A palavra de Deus, que é a justiça perfeita que vem de Deus. Aliás, é um atributo que Deus comunica a nós. Nós tentamos ser justos, não é assim? Você tenta ser justo com seu filho. Os coordenadores tentam ser justos aqui com as crianças da igreja. Nós tentamos ser justos com os nossos pais, com os nossos amigos. Mas a justiça perfeita é a justiça que vem de Deus. Nós entendemos um pouco de justiça porque Deus é justo. E aí, então, quando nós lemos em Romanos 9, nós aprendemos que não há injustiça da parte de Deus. Versos 14 e 15 dizem o seguinte: que diremos, pois, há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Eu e você temos muitos motivos para louvar e agradecer ao Senhor por causa da nossa salvação. Ele nos elegeu por sua livre graça. Por sua livre graça. E aqueles irmãos ali em Tessalônica são amados do Senhor. O texto diz isso. Eles são amados do Senhor. O verso 14 diz: para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Acho interessante esse texto, porque ele diz, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O que significaria isso? Será que é algo que está projetado só para o futuro? Não, nós temos a certeza que nós, depois que somos salvos pelo Senhor, nós já podemos experimentar um pouco dessa glória de Cristo aqui na terra. O fato de estar aqui, de louvar ao Senhor com belos cânticos, nós já podemos experimentar um pouco do que é a glória do Senhor. Mas isso será completo quando estivermos com o Senhor nos céus. Aqui nós aprendemos um pouquinho sobre isso. Quem é eleito pelo Senhor, quem é salvo pelo Senhor, já experimenta dessa glória maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo aqui, se preparando para a glória completa na presença do Senhor. E eu espero que você tenha certeza que estará lá. Eu espero que você tenha certeza que estará lá. A eleição, portanto, é uma obra santificadora, por assim dizer, do Espírito Santo em nós, que nos regenera. Ela é operada por meio da palavra do Senhor que é pregada. Ela é revelada por meio desta palavra, e esta palavra é a verdade absoluta, nós sabemos disso. Mas há mais uma lição que gostaria de destacar aqui nesta noite, meus irmãos. Salvação é o principal motivo de nossa gratidão, porque o Senhor nos elegeu. E aí então, meus irmãos, nesse pedaço aqui da carta, esse início da carta, Paulo então dá uma exortação muito importante para aqueles crentes lá em Tessalônica. Ele diz no verso 15, assim pois, irmãos, permanecei firmes, e não somente isso, e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa.
A eleição é algo maravilhoso, mas aqueles irmãos precisavam permanecer firmes. E é interessante notar, meus irmãos, que Paulo, nesse início da carta aqui, ele chama a atenção daqueles irmãos, por quê? Porque havia perseguições. E ele tinha falado da apostasia que tomaria conta de muitos antes da volta do Senhor. E naquele tempo, muitos já estavam pregando contra a palavra do Senhor. E diante disso, Paulo diz: vocês devem permanecer firmes. Devem permanecer firmes. Essa é uma expressão que Paulo geralmente gosta de usar em suas cartas. Permanecer firme. Sabe o que significa? É como um soldado que está pronto para a batalha, mas também está pronto para se defender. É aquela pessoa que está sempre pronta. Ela está vigilante. E isso é permanecer firmes. Então quem é salvo, olha, eu sou salvo, eu tenho certeza da minha salvação, mas o que eu faço com isso? Eu permaneço firme, e eu permaneço firme na palavra. Por isso que ele diz, olha, vocês devem permanecer firmes na palavra e guardai, façam isso, guardem as tradições que vos foram ensinadas, seja a palavra do Senhor falada, ou ela escrita por meio de carta. Então as tradições aqui têm a ver com tudo aquilo que já tinha sido pregado àqueles irmãos. Mas também as cartas que naquela época circulavam. A palavra de Deus, o cânon, não estava fechado ainda. Mas ali eles já reconheciam a palavra inspirada pelo Senhor. Então deveriam guardar firmes a palavra. E essa expressão guardar é muito interessante, porque é a ideia de agarrar mesmo, de estar grudado nela, de não deixar escapar. É isso que é guardar a palavra do Senhor. Então aqueles que realmente eram eleitos do Senhor deveriam permanecer firmes, como bons soldados, guardando, agarrados à palavra do Senhor. Como eu disse, ele gosta de usar muito essas expressões. Ele usa em Filipenses 1:27, você conhece o texto que diz: vivei acima de tudo de modo digno do evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ou sendo tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E aí no capítulo 4 ele também repete essa expressão, ele diz: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes, firmes no Senhor. É ser vigilante, estar atento. E aqui nos ocorre, meus irmãos, a preocupação que deve estar sempre latente em nosso coração. Somos salvos pelo Senhor, precisamos ser vigilantes, principalmente diante de muita apostasia que já acontece nessa nossa sociedade. Isso sempre foi assim. A igreja sempre foi perseguida, e às vezes nós ficamos achando que essa perseguição da igreja está tão remota, é tão distante daqui, pessoas estão morrendo pelo evangelho, mas isso é tão distante, isso talvez nunca vai chegar aqui. Estar vigilante, estar realmente ali firmes, é saber que isso pode acontecer a qualquer momento. É estar pronto como soldado, aquele que está pronto para a batalha. Mas ele luta não com as armas humanas, mas as tradições que foram guardadas. É naquilo que ele se agarra para poder enfrentar. Aliás, Efésios fala, né? Efésios 6 fala das armas as quais nós devemos usar para enfrentar o inimigo. A armadura de Deus. É isso. Devem permanecer firmes. Devem permanecer firmes. Então nós aprendemos aqui, meus irmãos, nesses poucos versículos, que a salvação é o principal motivo da nossa gratidão. Ele nos escolheu, nós devemos então permanecer firmes. E ainda gostaria de depreender desse texto mais uma lição, a partir dos versos 16 e 17. Presta atenção no que vou ler. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Vocês perceberam que o texto começa falando de algo maravilhoso que foi feito de Deus, veio de Deus, não partiu nada do homem. E aí agora no final,
quando ele diz, permaneçam firmes, vocês devem permanecer firmes, talvez a gente comece a pensar, bom, então eu tenho que fazer alguma coisa. Sim, você deve permanecer firmes, sabendo que quem consola o nosso coração é Deus. Veja, volta tudo para Ele de novo. Paulo faz questão de fechar esse bloco aqui para dizer, volta para o Senhor de novo. E nós precisamos, diante das perseguições, e a igreja de Tessalônica estava sofrendo perseguições, precisam buscar consolo. Paulo sempre que fala da volta de Cristo, da segunda vinda de Cristo, ao final ele sempre fecha com palavras de consolo. Quando você lê, por exemplo, o capítulo 4 da primeira carta, o verso 18, ele fala sobre isso. Volte um pouquinho as páginas, está muito fácil aí, por favor, só para confirmar aqui. Depois, no capítulo 4, depois de ele ter falado aqui da situação daqueles que estarão vivos na segunda vinda de Cristo e também dos mortos, ele ao final diz o seguinte no verso 18, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E no capítulo 5 ele continua falando da vinda do Senhor, ele fala da necessidade de vigilância, e aí no verso 11 ele diz, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Consolo. E aí ele repete aqui na segunda carta, também ele está falando de coisas que vão preceder a segunda vinda, e aí ao final ele diz, o Senhor Jesus mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, consolem o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Sabe o que nós aprendemos aqui? A menos que Deus console, nós não vamos conseguir. Imagina, uma igreja em perseguição, uma igreja tentando manter firme a palavra do Senhor, aquela a qual eles haviam recebido, o evangelho que foi ali plantado pelo apóstolo Paulo e seus companheiros Silas e Timóteo, e muitos ali propalando mentiras no meio da igreja, falando não é bem assim. Vocês não precisam se preocupar tanto, vocês precisam pensar em outras coisas, não é bem assim, do jeito que Paulo está falando. O que ele está dizendo não tem muita significação, não se preocupem com isso. Mas, diante da perseguição, eles precisavam buscar consolo, e esse consolo vinha do próprio Deus. Esse ânimo, essa esperança, esse renovar a esperança, isso só por meio da consolação que vem de Deus. A origem da salvação é do Senhor, e a consolação para a nossa vida também é do Senhor. Ele é o Pai das consolações. Nós lemos isso na segunda carta. Ele é o Pai das consolações. E eu acho interessante, meus irmãos, quando nós falamos de consolação e de consolo, nós precisamos de consolo constantemente. Precisamos. Diante das dificuldades, das adversidades pelas quais passamos, nós precisamos de consolo. E o que fortalece a nossa fé é saber que podemos buscar consolo tão somente em Deus. Tão somente em Deus. Ele nos escolheu. Ele não nos escolheu para ficarmos parados, como robôs manipulados por um ser superior, dizendo vai para lá, vem para cá. Não, Ele preparou obras para que nós andemos por elas. Então aqueles que têm realmente certeza da sua salvação, procuram fazer aquilo que agrada ao Senhor, porque o Espírito Santo habita em nós. Mas mesmo assim, enfrentamos dificuldades, enfrentamos adversidades, e às vezes fraquejamos um pouco na fé, sentimos uma fraqueza espiritual, e precisamos buscar consolo tão somente no Senhor. É Ele quem nos consola. Isso enche o meu coração de alegria, e eu espero que encha o seu coração de alegria também. Podemos buscar consolo no Senhor. Temos motivos para agradecer ao Senhor. É Ele quem consola o nosso coração e confirma-nos em toda boa obra e palavra. É isso que Deus faz conosco. E eu queria, meus irmãos, para encerrar, trazer aqui rápidas aplicações. Nós já fizemos algumas, mas apenas para fechar esse momento aqui,
chamando você para esse compromisso maravilhoso com o Senhor, tendo realmente a certeza de que foi eleito pelo Senhor por causa tão somente da sua graça. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa primeira aplicação. Agradeça a Deus constantemente pela sua salvação. Agradeça a Deus. Nós estamos hoje aqui num culto de ação de graças e as crianças precisam ser ensinadas desde a mais tenra idade que elas são conduzidas por Deus. Precisam ser ensinadas na palavra, eu sei que isso acontece aqui. Ensinadas na palavra, para que despertem realmente para o Evangelho. Para que também louve ao Senhor desde pequenininhos, por causa da graça maravilhosa do Senhor, que podem alcançar essas crianças também. Agradeça ao Senhor pela bênção da salvação. Me ocorre aqui o texto de Salmo 139, o Salmo número 139, por favor, abra sua Bíblia lá. Salmo 139. O salmista, ele procura captar bem essa ideia de que só por causa da graça de Deus, da onipotência de Deus, nós somos realmente guardados por Ele em salvação. O versículo 14 diz o seguinte: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O salmista tinha essa convicção. Ele tinha essa convicção de que antes de qualquer coisa, o Senhor já havia formado ele. E eu acho interessante esse tom poético aqui do salmista para dizer que os teus olhos me viram em substância ainda informe. Só o poder de Deus, meus irmãos. E às vezes nós achamos que somos alguma coisa. Nos assoberbamos diante de certas situações, achamos que somos o dono da verdade, nós não somos nada. E se somos alguma coisa é por causa da graça de Deus. Nós, de nós mesmos, não somos nada. É a graça de Deus que nos coloca de pé para louvá-lo aqui. Uma segunda aplicação, meus irmãos, permaneça firme na palavra de Deus. Você sabia que eu ia falar isso, né? Permaneça firme. É isso que o texto nos ensina. Você tem que permanecer firme. Talvez você entrou aqui nessa noite meio desanimado. Meio chateado, preocupado com Lula. Esse negócio do Lula, né? Se vai fazer manifestação, se não vai. É a palavra de Deus, né? Precisa ser lida para a gente entender bem essa questão. E saber que Deus está diante de todas essas coisas. Nada escapa ao controle de Deus. Ele sabe muito bem o que está acontecendo em nosso país. Talvez você esteja um pouco preocupado com toda essa confusão que houve essa semana. Mas entenda uma coisa. Isso não deve desanimar e nem abalar a nossa fé. Nós devemos permanecer firmes. Porque está acontecendo diante dos nossos olhos, meus irmãos. O que está acontecendo no país faz com que a igreja se desperte cada vez mais para ler a palavra de Deus, entender, para fazer uma leitura correta de tudo que está acontecendo ao nosso redor. É pela palavra de Deus. Por isso o apóstolo Paulo fala, olha, vocês precisam se agarrar às tradições. Permaneçam firmes, mas vocês não podem deixar a palavra de Deus de maneira nenhuma. Nós também não podemos deixar. Permaneçam firmes na palavra do Senhor. Ela, como diz Calvino, que vocês conhecem muito bem, né? Vocês conhecem muito bem Calvino. Ela é, ou são, não sei como eu posso fazer a concordância aqui, são os nossos óculos. São os nossos óculos. É por ela que nós lemos a sociedade, lemos o contexto mundial, é por ela.
Então nós temos que estar apegados a ela, permanecer firmes. Se está meio desanimado, olhe para esse texto e veja que aquela igreja era perseguida, mas Paulo diz: permaneçam firmes. E mesmo diante da tristeza, ele diz a eles: olha, vocês busquem consolação somente em Deus. Essa é uma outra aplicação, meus irmãos. Busque consolo somente em Deus. Busque consolo somente em Deus. Ele é o Pai de todas as consolações, como 2 Coríntios 1, verso 3. O Pai de todas as consolações. É Ele que nos consola nos momentos mais difíceis da nossa vida. Mesmo nesses momentos conturbados que vivemos em nosso país, mas também momentos que enfrentamos nossa vida espiritual. Devemos permanecer firmes. Firmes na palavra do Senhor, buscando o consolo que vem somente de Deus. Que os irmãos dessa igreja, a cada dia, busquem realmente agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos escolheu para a sua obra. Que as crianças da UCP de Vila Varela sejam sempre ensinadas nesta lição tão importante, desde pequenininhos. Que Deus use os coordenadores, use a liderança dessa igreja na orientação dessas crianças, para que cresçam e deem muito fruto para a glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar mais uma vez.